que aconteceu ontem foi muito grave, né? Nós vivemos um golpe de Estado no Brasil ontem à noite. Obviamente ele tem uma última fase que nós vamos trabalhar muito para reverter. Eu até tenho esperança de reverter, mas o mais importante é o crime que se cometeu contra a democracia brasileira, né? Nós assistimos aqui um grande acordo que envolveu diversos interesses e um acordo que, em primeiríssimo lugar, suprimiu a eleição direta no país, né? E este golpe ele foi gestado ao longo dos últimos 18 meses. Ontem foi um momento clímax, vamos dizer assim, onde se configuraram os votos, né, que reuniram uma série de interesses sobre os quais depois a gente pode conversar um pouco melhor, mas um dos interesses que reuniu parte dos votos que elegeram ontem, tentaram eleger numa primeira fase Temer, presidente da República, e Eduardo Cunha, vice-presidente, foi exatamente a expectativa, né, de um acordo para bloquear parte das investigações sobre corrupção que estão em curso no país. Basta dar uma olhada no mapa de votação para ver que a ampla maioria dos deputados que estão sendo investigados por crimes graves, inclusive na própria Lava Jato, mas também em outras operações de investigação do Ministério Público e da Polícia Federal, a amplíssima maioria desses deputados votou a favor do golpe, né? Porque há uma expectativa de proteção. E Eduardo Cunha não liderou este golpe, obviamente, para ajudar o Brasil a combater a corrupção. Só um brasileiro muito ingênuo ou muito fanatizado, né, no discurso antipetista, porque outra parte que embalou o golpe é uma espécie de um discurso fanatizado, né, muito comum em períodos onde ideias fascistas começam a circular na sociedade, onde muito ódio e intolerância começa a circular na sociedade. Então, alguns gritavam apopleticamente no plenário, fora PT, como o Juremir Italini, se o problema do Brasil fosse botar o PT para fora, né? O PT tem que corrigir, sim, os erros e erros graves que alguns cometeram, mas o PT continua sendo um partido que tem um balanço de ações em nome do Brasil que mudaram profundamente a política brasileira e que estão mudando, né? Por exemplo, eu sempre gosto de dar esse dado porque um país que nós começamos a governar com 2 milhões de jovens na universidade e hoje tem 8 milhões de jovens na universidade, esta é uma mudança muito importante que os governos Lula e Dilma e do PT produziram. Então, o Terra e os outros golpistas, obviamente, querem dar uma naturalidade para um governo que vai começar, mas o governo não existe. O governo Michel Temer, ele não tem nenhuma legitimidade. Michel Temer não teve um voto popular, a presidenta Dilma não cometeu nenhum crime, portanto, nós não estamos em período eleitoral. E o que eles organizaram ontem foi, depois de 18 meses de uma permanente desestabilização do país, porque uma parte das pessoas talvez ainda não tenha feito uma reflexão, podem discordar de mim, mas eu quero propor esta reflexão, que parte da crise de governabilidade, da crise política que nós estamos vivenciando, ela foi produzida metodicamente pela oposição. A oposição trabalhou proativamente para criar todo este impasse, toda esta dificuldade, para num determinado momento vender o golpe como a única alternativa que o Brasil teria. E ontem, então, conseguiram estes votos numa mistura de traições, conspirações, acordos de poder, né? E, especialmente, o que há de mais estrutural no golpe de ontem é que aqueles que não têm votos para chegar ao poder, pela via democrática, perderam a eleição de 2002 com Serra, perderam a eleição de 2006 com Alckmin, a de 2010 perderam de novo com Serra. Estes mesmos setores que hoje apoiam o golpe sempre estiveram na articulação destas candidaturas no segundo turno. E finalmente, em 2014, perderam com Aécio. É o caso, por exemplo, do Osmar Terra, que acabou de falar, e que apoiou todas essas candidaturas,
perdeu todas essas eleições. Tá? E aí, quando a oposição percebe em 2018 que ela não tem como chegar ao poder pelo voto, que só por hipótese, se houvesse uma eleição direta hoje, Juremir, a oposição não tem nenhum candidato para ganhar a eleição. Os candidatos que podem ganhar a eleição numa eleição hoje no Brasil provavelmente seriam Marina, Lula, Ciro Gomes. Agora, eu duvido que o Aécio, Fernando Henrique, por exemplo, ganhe uma eleição hoje no Brasil. Agora, o Aécio e o Serra querem ser ministros de um eventual governo ilegítimo de Temer. Então, esta é a realidade do Brasil. Agora, nós aqui vamos dar combate, Juremir. Nós vamos continuar, né, debatendo com a sociedade, não governo e oposição. É aqueles que defendem a democracia. E eu tenho dito com orgulho, assim, um documento que me encheu de alegria. É um documento, Thaline, que eu li a semana passada, onde os 63 reitores das universidades federais brasileiras assinam um documento pedindo a manutenção da democracia e denunciando o golpe. E esses reitores, antes que algum ouvinte meio fanatizado no antipetismo diga que os 63 reitores das universidades federais do Brasil são petralhas, eu quero dizer que esses 63 reitores são todos eleitos diretamente pela comunidade acadêmica. Então isso está se multiplicando na sociedade e, infelizmente, aquele muro de lata que dividiu o Brasil ontem aqui em Brasília durante a votação, se este golpe for consagrado nas próximas semanas, e eu vou trabalhar muito para que ele não seja, este muro vai dividir ainda mais o país e vai conflagrar ainda mais o Brasil, porque sem respeitar a democracia, sem voto, não há governo legítimo. Esta é a minha avaliação. Eu estou muito sereno, muito triste, é óbvio, por aquela situação de ontem, mas estou muito firme para continuar defendendo estas ideias, defendendo a democracia e trabalhando para evitar que o golpe se consuma. Agora, deputado, o senhor mencionou que parte da crise foi criada pelos adversários e pelo PMDB. O PT não auxiliou, não facilitou o cenário para essa investida da oposição e do PMDB? Sim, o PT errou. O PT, inclusive, em alguns casos foi, não sei se dá para usar a palavra ingênuo, isso não vem ao caso, não tem importância, mas o PT, em alguns momentos, ele usou demasiadamente os critérios da governabilidade tradicional. Né? Aliás, eu estou defendendo desde hoje, Thaline, Juremir, né, uma constituinte exclusiva, esta sim uma solução estrutural para melhorar o futuro da democracia brasileira, uma constituinte exclusiva para mudar o sistema político e a lei eleitoral brasileira. Não vou repisar esses argumentos que nós já falamos muitas vezes no teu programa. Vocês sabem a força que fizeram para derrubar o meu relatório aqui, e o grande líder, né, que queria derrubar o meu relatório é exatamente um dos políticos mais corruptos do Brasil, que se chama Eduardo Cunha. Naquela época eu não sabia que ele tinha tantas contas no exterior. Hoje eu compreendo ainda melhor porque que ele não pode viver sem o financiamento empresarial, né, porque é dali que ele retira o poder deles, para cooptar para cooptar deputados, para financiar campanha de deputados, formar maiorias que o elejam presidente do Parlamento Nacional. Então não há presidente. Se o Juremir e a Thaline fossem eleitos presidente da República o mês que vem, eles teriam enorme dificuldade de governar o Brasil. Nesse sistema político nós sempre vamos cair nestas mesmas crises. Então, o que eu defendo é uma constituinte exclusiva séria, profunda, elegermos 257 constituintes, por exemplo, com mandato exclusivo para mudar o sistema político do país, mandato de 1 ano. Essas pessoas têm que ter compromisso de não concorrer a cargo público por 5 anos. A lei e as mudanças do sistema eleitoral e político que esta constituinte produzir devem ser referendadas 30 dias depois de votadas na constituinte, referendadas pelo povo brasileiro, e se aprovadas, elas orientarão a próxima eleição geral no Brasil, que será em 2018. Né? E eu, aliás, sugiro à oposição que
prepare candidatos que tenha decência, né, que respeite o voto do cidadão, que prepare programas para conquistar o voto do cidadão no momento das novas eleições gerais, que serão em 2018, e neste caso nós teremos um parlamento totalmente diferente, porque uma parte, por exemplo, do voto de ontem, Juremir Tallini e ouvintes da Guaíba, tem a ver com o controle que o poder econômico tem sobre os deputados, né? Porque o Brasil, a democracia brasileira, ela é sustentada com base em muito dinheiro, né? E isso altera. Então, por exemplo, as pesquisas mostram que 45% da população é contra o golpe, contra o impeachment. Por que que o plenário da Câmara bota 75% a favor do impeachment? Porque o plenário da Câmara não representa a mediana correta do povo brasileiro, porque há fatores de contaminação dentro do processo eleitoral e o principal deles é o abuso do poder econômico. Deputado Henrique Fontana, muito obrigado então pela sua participação aqui no Esfera Pública. E eu é que agradeço, Juremir, um abraço grande para ti, um abraço para a Tallini, né? E dizer acima de tudo para toda a sociedade brasileira, mas se tu me permite só uma despedida, dizer a todas estas pessoas que de maneira anônima, né, estão lutando pela democracia brasileira, estão escrevendo textos corajosos, estão enfrentando uma pressão de intolerância e ódio de parte de alguns setores, que esta luta vale muito a pena, gente. Esta luta vai estar escrita na história do Brasil. Nós temos todas as chances de vencer a disputa no Senado, mas acima de tudo, vencer ou perder, uma votação não é o mais importante. O importante é estar em paz com a nossa consciência de defender a democracia brasileira, e eu quero destacar especialmente aqueles setores que têm críticas extremamente legítimas e muito bem postadas em relação ao governo que eu represento, o governo da presidenta Dilma que eu defendo, como uma mulher honesta, honrada e dedicada ao Brasil. Essas pessoas, especialmente que têm contrariedades, críticas ao nosso governo e que eu respeito profundamente e que estão envolvidas na defesa da democracia, porque sabem que o que está em jogo não é o mandato da presidenta Dilma, o que está em jogo é a democracia brasileira e o nosso trabalho para impedir um governo que seria, além de ilegítimo, um desastre e imoral para o povo brasileiro. Ser governado por um que hoje vice-presidente, por Michel Temer, que é um conspirador desleal, e ter como vice-presidente da República do Brasil um cidadão que representa tudo que há de pior na política, além da corrupção, que é Eduardo Cunha, seria um desastre para o nosso país. Vamos trabalhar bastante para evitar que isso ocorra.